Você sabe a diferença entre ser um freelance, um autônomo e um empreendedor? Se não sabe, fica aí que nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Fala aí, empreendedor, futuro empreendedor, tudo bem com você? Bom, se você não me conhece, eu vou me apresentar aqui de maneira rápida. Eu me chamo Gustavo Arnold e criei esse canal aqui para trocar uma ideia com vocês sobre empreendedorismo, para você que, assim como eu, está em processo de transição em sair da CLT, visando aí montar o seu próprio negócio. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se você está nesse processo de transição de carreira, ou pelo menos já começou a pensar em montar um negócio próprio, eu te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar essa jornada e fazer parte dela de alguma forma. Vamos lá para o conteúdo. Você está trabalhando por conta aí, seja fazendo bico, seja fazendo freelance, né, trabalhando aí como autônomo e acha que é empreendedor? Bom, nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas das diferenças principais entre essas três funções para você poder se posicionar melhor, identificar e de repente até começar a reorganizar o seu plano de crescimento na carreira. Vamos lá. E o que é ser autônomo? Autônomo é aquele tipo de profissional que presta um tipo de serviço e no final desse serviço ele é pago. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Um eletricista, um azulejista, um pedreiro, um encanador, uma manicure, uma pessoa que presta algum tipo de serviço para você, geralmente algum tipo de serviço físico, e acaba sendo remunerado, pago, sem nenhum tipo de vínculo futuro com a pessoa que te contratou. E freelance, o que que é? Freelance basicamente é a mesma coisa que o autônomo, porém é um termo mais utilizado no meio digital. Então, se você presta algum tipo de serviço digital, seja como web designer, seja como editor de vídeo, gestor de tráfego pago, enfim, se você presta algum tipo de serviço digital, você vai ser considerado aí um profissional que trabalha como freelancer. E esse termo ele é muito utilizado nessa área digital, porém eu mesmo trabalho numa área como garçom que esse termo também é muito utilizado. Então a gente fala muito, vou fazer um freela, vou fazer um freela. Geralmente eu faço serviço, presto serviço para uma única casa e faço serviços em outros horários para outras casas, como freelance. Então eu me enquadro aí como autônomo, me enquadro também como freelancer e não tem diferença basicamente nenhuma. Porém, dentro dessas duas atividades, eu não me considero um empreendedor. Simplesmente eu trabalho ali como autônomo, trabalho como freelance, que é o que me dá a sustentação, né, que é o que paga minhas contas, porém eu pretendo empreender em uma outra área. Eu não posso considerar isso um empreendimento, pelo menos para mim não é. E o empreendedor, o que que é? Bom, eu citei algumas profissões aqui, eu vou continuar trabalhando com elas como exemplo. Eu falei aqui no autônomo, né, que é o eletricista, o azulejista, o pedreiro, o encanador, a manicure, enfim, são pessoas que prestam algum tipo de serviço e são remuneradas por esse serviço prestado no final. Porém, dentro dessas próprias profissões, você pode sim empreender. Mas para isso basta mudar um pouco a sua mentalidade, não pensar única e exclusivamente no serviço que você vai prestar, seja na casa que você vai construir, no serviço de elétrica que você vai prestar, na mão, no pé que você vai fazer e começar a pensar de uma forma mais ampla, né? Começar a pensar no macro, como estruturar isso, fazer isso virar um processo de negócios, como que você vai poder contratar pessoas, né, delegar um time. Então, e tudo isso passa a mudar a partir do momento que você muda a sua mentalidade, começa a pensar nesse serviço que você presta, só que não de uma forma exclusiva, você tendo que fazer a operação toda, de repente contratando pessoas, e você começar a pensar mais na parte estratégica do negócio e assim monetizar o seu negócio de uma forma diferente, né, do que trabalhou, ganhou. Eu vou citar um exemplo prático aqui para vocês. Eu tenho um amigo de infância que ele, junto com a sua esposa, começaram um negócio na área da construção civil, com reforma de apartamentos, reforma de pequenas casas. Só que eles sempre pensaram no macro e hoje eles têm uma empresa. Ele, no começo, fazia parte totalmente operacional, ia, quebrava bloco, quebrava ali os azulejos, remontava o apartamento, colocava a mão na massa literalmente. Hoje ele já se posiciona numa parte mais estratégica, né? Já contratou um time, uma equipe que faz esse trabalho mais manual, esse trabalho mais braçal, e ele acompanha assim a reforma, ele acompanha todas as obras que a equipe está fazendo, porque ele pega hoje mais de um tipo de serviço e acaba tendo que visitar várias obras ao mesmo momento, sendo que se ele dependesse única e exclusivamente para poder fazer cada serviço, ele não estaria podendo ampliar o seu negócio, né? Ele não poderia ter escala
E essa basicamente é a principal diferença, a parte de escala, você poder contar com a mão de obra de outras pessoas e monetizar para você. Então tá aí um pouco da diferença, independente da área que você atua, de repente até como garçom você consiga uma forma de escalar o seu negócio, de repente fechando o negócio, montando um time de garçons e levando esses garçons para equipes, para bares, para eventos, enfim, feiras, onde precisa desses profissionais e você ficar um pouco mais posicionado na parte estratégica. Não é esse o meu plano como garçom, ele simplesmente o meu ganha-pão. Eu tenho outras ideias, na verdade eu não defini exatamente o que eu vou fazer quando empreender, mas eu estou buscando, eu sei que provavelmente não é por aí, mas se você é garçom, se você é um profissional autônomo de qualquer área, pensa como você pode monetizar essa área de uma forma diferente, como você pode empreender dentro dessa área, pensando de forma mais ampla, né? Pensando de forma mais macro. Esse é o meu conselho aí para você. Então, se você é um autônomo, né, um freelance, mas pensa em empreender, comece a pensar de forma diferente. E se você se encontra nesse papel hoje, tá tudo certo, tá tudo bem. Você só precisa saber em que posição você está hoje para saber aonde você quer chegar. E hoje, de repente, você está nesse papel de freelance, de autônomo, e aí agora, através desse vídeo, você deu um estalo aí e começou a pensar de forma diferente. Começou a pensar, poxa, realmente é verdade, hoje eu estou nessa posição, eu gosto do que eu faço, porém eu quero fazer de uma forma que eu possa monetizar mais, ganhar mais, conseguir gerar mais qualidade de vida para mim, gerar mais renda, enfim. Aí você pode começar a pensar de forma um pouco mais estratégica e como você vai se posicionar, como você vai projetar os seus próximos anos aí para poder empreender de fato e montar o seu negócio, de repente, dentro disso que você já faz hoje. Então, só para deixar claro a diferença entre um e outro, o profissional autônomo, o freelance, do empreendedor, o empreendedor ele vende um processo, ele vende um negócio, ele vende uma estratégia. Já o freelance, o autônomo, ele vende uma única habilidade, ou várias habilidades, mas ele vende a habilidade em si. Então ele presta um serviço, eu como garçom, eu vou, presto um serviço, ganho, acabou meu vínculo. Já o empreendedor, ele pensa de forma mais ampla. Então tem uma diferença de mentalidade. O autônomo, o freelancer, ele pensa em fechar um negócio, fechar um job, fechar aquele trabalho. Fui, trabalhei, ganhei, tchau e benção. Já o empreendedor não, ele pensa no macro, ele pensa em fechar um negócio, em fechar esse negócio várias vezes, de repente gerar uma recorrência, de repente gerar algum outro tipo de negócio para o mesmo pessoa que está sendo prestada aquele serviço, né? Seja uma empresa, seja uma pessoa física. Então ele pensa em soluções maiores, ele pensa estrategicamente em como fazer para monetizar mais, seja contratando mais pessoas, seja prestando outros tipos de serviço, vendendo outras habilidades, enfim. Essas são as principais diferenças de mentalidade e de comportamento do empreendedor para o freelance / autônomo. Deixe aí para mim nos comentários, você se vê como hoje? Como freelance, como autônomo ou já como empreendedor? Ou de repente você ainda é CLT? Deixe aí para mim nos comentários e por que da sua justificativa. Saber a nossa posição atual, saber onde a gente se encontra é fundamental para a gente poder projetar os próximos degraus aí da nossa escada. E esse vídeo tem exatamente esse objetivo, de alinhar a sua realidade com a sua expectativa, sabendo quais são os próximos passos que você vai dar a seguir. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu reforço o convite feito lá no começo, já se inscreve aí no canal se você não fez antes, dá aqueles sinais todos de engajamento, dá um joinha aí, deixa o seu comentário aí falando sobre o que você acha, se você concorda, se você discorda em alguma coisa, vamos trocar ideia nesse canal que é feito exatamente para isso, para pessoas como nós nesse processo de transição, ou pelo menos de pensamento de transição. Muita gente está começando a pensar, amadurecer essa ideia. Vamos trocar ideia, vamos se ajudar, vamos fortalecer essa ideia aí, porque o futuro pode ser próspero para mim e para você. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.